Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria participar do momento Redenção. E desta feita nós vamos trazer para vocês, aliás, para nós refletirmos juntos, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, porque extensas e grandes são as nossas aflições, né? É o capítulo mais extenso. Então, nós vamos tratar do item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. É uma mensagem de um anjo da guarda, recebida em Paris em 1863. Bom, diz o Espírito: perguntais se é permitido ao homem abrandar suas provas, suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Aquele em quem, aliás, ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Vejamos expiação e provas. Expiação são experiências difíceis que nós passamos aqui e que dizem respeito a resgate de compromissos do passado reencarnatório e até dessa encarnação mesmo. Mas a expiação sempre diz respeito ao passado. A aprovação diz respeito ao futuro. Provas são aqueles sofrimentos e aquelas dificuldades que nós vivenciamos aqui e que nos ajudam a ir em frente, nos ajudam e a despertar em nós o desejo de crescer espiritualmente falando. Às vezes, ante uma dor, uma dificuldade, a gente começa a buscar caminhos para a solução da dificuldade e da dor. Quer dizer, aí está uma prova. Vejamos o seguinte, que às vezes nós precisamos passar por uma dificuldade maior para que sejamos despertados para a realidade espiritual. Isso aconteceu até comigo, num ponto menor, no caso, né? Que há sofrimentos muito mais acerbos do que esse, mas eu, novo ainda, com 21 para 22 anos, comigo começaram a acontecer fenômenos, ocorrer fenômenos anímicos e mediúnicos com os quais eu não tinha familiaridade nenhuma e que me levaram a grandes sofrimentos. Fui até a psiquiatria, tudo, tomei remédio e tudo, mas nada disso adiantou, não resolveu. Até que um dia uma psiquiatra disse para mim assim, ó, meu amigo, procure um bom centro espírita, porque o seu caso não é conosco. Procure um bom centro espírita. Eu falei, poxa, eu vim aqui procurar um remédio para me aliviar desses tormentos, né? E ela me manda procurar um centro espírita. Não dei muita importância àquilo. Mas como não aliviava, apesar da medicação e tudo, eu um dia fui a um centro espírita com meu irmão. Fomos nós dois, chegamos lá. Eu tomei um passe, mas que alívio eu senti. Depois daquele passe, foi uma... Bom, o que eu quero mostrar é que essa história é muito comprida.
e ela não cabe aqui totalmente nessa história. Mas o que eu quero mostrar é que há sofrimentos, há dificuldades que nos levam a buscar caminhos de progresso. Há dificuldades que surgem na nossa existência, algumas são resgates do passado, algumas aflições dizem respeito a vidas anteriores, mas outras dizem respeito, são expiações, outras dizem respeito a provas, que são aflições e dificuldades que nos colocam para buscar soluções. E aí há o crescimento da inteligência, como diz o Espírito, né? Aquele em quem o espinho entrou, retirá-lo, claro, que ele deve, né? Ao que está doente, chamar o médico. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Quer dizer, a gente aprende paciência e resignação é na experiência humana. Não adianta a gente querer atropelar os acontecimentos. Não adianta. Ele diz: as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Nós aprendemos paciência enfrentando situações difíceis, complexas, onde nós vamos aprendendo que estar impacientes nesse momento não ajuda nada, 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 nada. Estarmos revoltados também não ajuda nada, só piora a situação. Aí é que nós vamos refletindo, desenvolvendo a inteligência e desenvolvendo também a paciência. Não há outra solução. Não vamos atropelar a vida, porque a vida é para ser vivida intensamente. Continua ele. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. Quer dizer, alguém pode nascer num meio para que não é, como ele diz aqui, em posição penosa e difícil, justamente para que ele busque sair, para que ele busque libertar-se, para que ele busque superar-se. Nós estamos aqui não é para competir com o outro, é para competir conosco mesmo, para que busquemos sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. E nesse processo nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Continua o espírito. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, o que ele diz aqui, perseveremos na luta. Essa luta é nossa, é a luta humana. Vamos perseverar na busca do bem. Tem um ônus, sim, não há dúvida. Vamos perseverar na busca de sermos pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias, mais pacientes, como ele diz aqui, mais resignadas. Essa resignação não quer dizer passividade. É aceitando, não se revoltando e buscando trabalhar para libertar-se do sofrimento e da dificuldade. É isso o que o Espírito nos traz como lição. Continua ele. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Visto que Jesus disse:
bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Quer dizer, ele quer saber se há mérito em alguém buscar agravar as suas provas, né, por meio de sofrimentos que ele mesmo busque voluntariamente, né? A isso, diz o Espírito, responderei claramente sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações, perdão, têm por fim o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Quer dizer, quando essas privações, a gente se priva de alguma coisa, né, em benefício do bem alheio, isso aí tem mérito. Mas quando a gente voluntariamente se priva, né, de alguma coisa, mas no caso, que essa privação tem mais por objetivo a nos mostrar, né, como seres bondosos, ou a massagear o nosso ego, aí não há mérito, não. Há mérito se essa privação tiver como finalidade o benefício de alguém. Quando nós nos privamos de alguma coisa para ajudar alguém, quando nós privamos até de um descanso para beneficiar alguém que está doente, poxa, há um mérito espetacular nisso, claro. É a caridade em ação. Ele fala, no outro caso, né, que só há egoísmo por fanatismo. Fanatismo religioso é terrível, né? As pessoas fazem coisa, até se mutilam, né? Achando que vai ser agradável a Deus. Fazem penitências terríveis. Trazem sofrimentos aos seus corpos físicos, imaginando que isso vai ser agradável a Deus. Agradável a Deus é nós buscarmos sermos pessoas melhores, não sacrificar o nosso corpo físico. Bom, continua o anjo da guarda. Há que se fazer aqui uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Ora, está certo. O que diz respeito a nós, as provas e as dificuldades que nós enfrentamos, já bastam. Não tem essa de nós queremos aumentar esse sofrimento para termos maior ganho diante do progresso espiritual. Não existe isso. Superar aquelas provas que se nos apresentam já é uma oportunidade de progresso muito grande. E olha que, atualmente, as provas estão complexas, época de transição, provas complexas, né? Onde está o nosso senso de humanidade, né? Continua ele. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si por vezes tão pesado. Aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo.
pois necessitais de todas as vossas forças para cumprires a vossa missão de trabalho na terra. Cada um de nós tem uma tarefa a cumprir aqui na terra. Já bastam as privações e as dificuldades que precisamos passar. Não há por que querermos aumentar essas privações, imaginando que ganharemos mais progresso. De jeito nenhum. As provas, como ele diz aqui, já têm um peso muitas vezes grande. Vamos observar melhor a vida, porque é vivenciando os princípios da doutrina no dia a dia é que nós vamos observando tudo isso que os espíritos nos ensinam e nos orientam, trazem a chancela do progresso espiritual. Isso é que é importante, meus irmãos. Continua ele. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Quer dizer, tem gente que martiriza, né? Tortura o seu corpo físico, imaginando que isso vai ser agradável a Deus. Deus nos deu um corpo físico para que nós cuidemos dele e para que ele esteja em melhores condições, para que nós, espíritos que somos, utilizemos esse corpo o melhor possível. Mas para que isso aconteça é preciso que esse corpo esteja em boas condições. Então não tem porquê nós queremos aumentar voluntariamente as nossas privações, martirizando o nosso corpo físico. Isso não existe como possibilidade de progresso. Usai, mas não abuseis. Qual é a lei? O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Olha, o abuso de tudo. O que realmente traz a maior dificuldade para nós é a questão do abuso. A comida é necessária até certa medida. O abuso da, da alimentação nos leva a ter problemas digestivos, nos leva a ter problemas de obesidade e outras coisas mais. Quer dizer, tudo é questão do meio termo, do caminho do meio. Nós temos à nossa disposição várias possibilidades de progresso e de crescimento. Vamos usar essas possibilidades que Deus nos oferece. Ele já nos oferece as possibilidades que nós podemos enfrentar. Agora, a partir do momento que a gente começa a querer macerar o corpo físico além do que acontece normalmente, a fim de sermos agradável a Deus, nós estamos entrando aí por uma área do fanatismo religioso. E espiritismo não comunga com fanatismo religioso. Não tem como. Diz ainda o espírito, muito diferente a situação quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Veja bem, nós somos pelo social, tranquilamente. Estamos aí em busca de ajudar essa humanidade sofrida. Estamos sofrendo condições dessa pandemia, todos no isolamento, atendendo às normas da ciência para nos precaver, né?
pedindo a Deus até, né, em benefício daqueles irmãos que foram atingidos por essa pandemia, que estão sofrendo, pedindo a Deus por aqueles que estão assistindo esses irmãos, pedindo a Deus também pelos responsáveis pela fabricação e pela distribuição das vacinas que virão trazer a prevenção para nós. Oh, que bom, né? Que as vacinas sejam eficazes, não sejam motivo também de politicagem. É saúde humana que está em jogo. E quando a saúde humana, quando o bem-estar humano está em jogo, cabe a nós fazer tudo para melhorar, né? A ciência está aí. A ciência foi colocada no mundo por Deus para nos ajudar nesse sentido. A medicina está aí para colaborar conosco. Então ele diz: se nós suportarmos o frio e a fome, né, será que somos capazes disso, né, para ajudar alguém? Claro, claro. A Raíssa, em Niterói, tem um projeto Nos Ajude a Ajudar, que ela enfrenta frio e tudo para levar alimento à, à população que está vivendo nas ruas, para levar às comunidades carentes. Ela se priva de muita coisa aí, claro. De chuva ou faça sol, ela está lá trabalhando. Ela está se privando de muita coisa em benefício daqueles que estão sofrendo mais do que ela. Então, nisso há mérito. E a Raíssa tem muito mérito. Ajudemos a Raíssa, ajude-nos a ajudar. Um projeto muito interessante em Niterói. Diz o Espírito ainda: vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes à mansarda infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos, delicadas curando chagas, vós que vos privais do sono para levar a cabeceira de um doente, que é apenas vosso irmão em Deus, vós enfim, que consumis a vossa saúde na prática das boas obras, eis em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Que bom isso, né, meus irmãos? Não vamos deixar as alegrias do mundo ressecar o nosso coração. Se nós estamos nesse estágio de ressecamento do nosso coração, vamos buscar nos mobilizar em benefício desses que estão sofrendo mais do que nós nessa pandemia. Vamos atender às normas da ciência, dos pesquisadores. Vamos sair de máscara, vamos usar o álcool gel, não vamos é, realizar festejos com aglomerações. Que isso? Às vezes nem parece que somos seres civilizados. Que sociedade é essa que nós estamos presenciando com atitudes completamente egoístas, arbitrárias, sem um propósito maior, só o da diversão? E quando chega a doença na nossa porta, na nossa casa, no nosso corpo, como é que fica? E ele diz:
não ressecai o vosso coração, nem adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza. Antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Poxa, vamos tentar fazer alguma coisa. É preciso que nós saiamos dessa inércia que às vezes nós nos colocamos, né? Nós às vezes nos colocamos numa inércia e que não nos leva a lugar nenhum, não. Vamos sair disso. Vamos buscar cooperar. Vós, porém, continua o Espírito, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Sair, fugir do mundo, usar a religião para fugir das tentações do mundo? A religião é um processo de libertação. É um processo de alforria espiritual. É um processo para nós alcançarmos voo, autonomia de voo. Não é para ficarmos aprisionados, não. Então ele diz muito bem: vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Meus irmãos, tentações todos nós temos. Todos nós temos. Aqui na terra, todo mundo, eu tenho, você tem, todo mundo tem. A gente aceita a influência boa e resiste à má influência. Nós é que escolhemos. A escolha é nossa. A escolha é nossa do caminho a seguir e de aceitar as boas influências e de recusar as más influências. A escolha nossa. O progresso, nós é que precisamos trilhá-lo. Os benfeitores nos ajudam muito. Os bons espíritos, como nos ajudam quando nós estamos dispostos a caminhar, a crescer, a mudar de rumo, a não sermos intolerantes com o outro. Ele pergunta: onde está a vossa coragem nas provações, já que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, diz ele. Recebeis sem murmurar as humilhações. Ora, quantas vezes a gente sofre humilhações na terra? Não humilhe ninguém, meu irmão. Humilhar o outro, que às vezes está em situação subalterna, socialmente falando, a você, demonstra alta fragilidade da sua alma. Não faça isso. Não humilhe ninguém. E quando humilhado, deixa que aquele que te humilhou entenda que o caminho dele não é o melhor. Deixa que ele entenda. Ele vai entender. As leis de Deus existem para que todos nós, tanto eles como nós, progridamos. Ele vai progredir também. Não precisa se revoltar com ele, porque se ele te humilhou, é que ele não tem consciência do que é viver bem, do que é viver melhor. Ele já demonstra nisso a infelicidade em que ele estagia.
É claro que quem humilha alguém está no estágio de extrema infelicidade, porque precisa humilhar alguém para se ver exaltado. Que isso? Não há porquê. Continua o Espírito. Recebeis sem murmurar as humilhações, afligi o vosso amor próprio, enrijecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. É preciso que falemos em Deus, meus irmãos. Porque se a gente só fica na questão de espírito e na nossa questão de tornarmos pessoas melhores, sem buscarmos a essência que trazemos conosco, essa herança divina, porque não somos filhos e herdeiros de Deus? E nós já pensamos que essa herança está em nós? E será que nós já pensamos que fazendo o bem e orando com sinceridade, fervor e confiança, são os três ingredientes da oração espírita: sinceridade, fervor e confiança. Se nós fazemos o bem e oramos com sinceridade, fervor e confiança, nós vamos alcançando coragem para enfrentar as dificuldades. Nós vamos, de uma forma natural e espontânea, mudando o rumo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos na direção do bem. Deixamos de ser intolerantes para com aqueles que pensam diferentemente de nós, seja em termos de religião, de política, seja em que termos for. Nossa doutrina, aliás, a doutrina que professamos, né, ela fala na liberdade de pensamento e de consciência. Então, abasteçamos a nossa intimidade com aquela fé operante, que a fé sem obras não existe. É ficção, é misticismo, é utopia. A fé sem obras é fanatismo, que leva pessoas a cometerem até crimes em nome de Deus. Porque aquele que usa da sua fé para se transformar, para se tornar uma pessoa melhor, mais fraterna, mais solidária, mais amiga, mais companheira, menos orgulhosa, menos vaidosa, menos pretensiosa, menos egoísta, essa pessoa está crescendo, está se melhorando, está se tornando digno dessa filiação divina. E nós precisamos isso, nos tornarmos dignos dessa filiação divina. Deus está dentro e fora de nós. Ele está de forma imanente, está de forma transcendente também. E é nessa imanência que nós vamos buscar esse tesouro maravilhoso, que essa herança são as virtudes, mas elas são conquistáveis na prática do bem. Virtude não é enfeite para nós nos mostrarmos aos outros que estamos crescendo.
Isso é inchaço. Isso não é crescimento espiritual, isso é inchaço. Quando a gente começa a fazer o bem para mostrar aos outros que nós estamos melhores, que nós somos espiritualizados, isso aí não é crescimento espiritual, isso é inchaço, isso é doença. O crescimento espiritual, ele é espontâneo. Façamos o bem, inicialmente, mesmo que não estejamos tão dispostos, porque aí nossos protetores espirituais nos ajudarão, desde que não queiramos fazer desse bem um projeto de autopromoção. Se você está até se esforçando para fazer aquele bem que de pronto você não estaria disposto, não desista não. Continue. Continue porque seus protetores espirituais, se você orar, se você começar a fazer o bem, seus protetores espirituais te ajudarão nesse projeto de avançar, de crescer. Mas não queira agredir os outros com isso. Não queira agredir os outros com as suas opiniões. Os outros têm direito a ter as suas opiniões. É preciso que aprendamos a viver em sociedade. É preciso que aprendamos a viver a diversidade humana, que é a riqueza que temos. E é vivendo essa diversidade que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo. Não nos omitamos, não tenhamos medo de mostrar a nossa opinião sem querer impor essa opinião ao outro. Muitos querem impor a sua opinião religiosa, a sua opinião política ao outro. Eu sempre digo que na casa espírita, política partidária não pode haver. Não pode haver discussão de política partidária, porque vai acabar a harmonia, vai acabar o clima de fraternidade que deve haver numa casa espírita para a realização das atividades espíritas. Agora, saindo do centro espírita, todos nós temos a nossa inteligência para escolher os melhores caminhos. A religião que atende às minhas necessidades é o Espiritismo, é a doutrina espírita. Mas o que não quer dizer que ela atenda à necessidade de todos. Não, 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 não é isso. Kardec fala muito, no livro que é o Espiritismo, ele fala muito que não cabe fazer proselitismo, não cabe a nós querer atrair prosélitos, atrair adeptos para a causa espírita. Ele chega a dizer que o espiritismo é para aqueles que estão insatisfeitos com as suas crenças religiosas. E eu sempre digo, prefiro ser um bom católico do que um mau espírita, um bom umbandista do que um mau espírita, um bom candomblessista do que um mau espírita, um bom evangélico do que um mau espírita. Espiritismo não é para todo mundo, catolicismo não é para todo mundo, cada um se adequa ou se afiniza com um projeto religioso. E é ali que nós vamos buscar crescer se aprendermos as instruções deixadas por Jesus. Fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Nós não gostamos que as pessoas nos aceitem como somos. Por que nós não vamos aceitar as pessoas como elas são? Com as suas opiniões, com as suas crenças,
com as opiniões nesse ou naquele setor da atividade humana, com as suas crenças religiosas. Se nós queremos que os outros nos aceitem, é imperioso que nós as aceitemos. Por isso é que Jesus disse: nós devemos fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Toda a proposta está em Jesus, mas nós fingimos e praticamos o que o Cristo disse. Na intolerância, nós achamos-nos tolerantes. Que isso, vamos pensar, vamos atender a proposta de Jesus, vamos praticar o bem. Meus irmãos, essa lição do anjo de guarda, né, uma mensagem recebida em Paris em 1863, provas voluntárias do verdadeiro silício. Vamos fustigar a nossa intimidade, não é o nosso corpo físico. Nós precisamos do corpo físico em boas condições para nós, como espíritos, atuarmos através dele, visando ao nosso progresso espiritual e visando também ao progresso coletivo. Paralelamente, as atitudes que temos visando o nosso crescimento, o nosso progresso como espíritos que somos, nós devemos, simultaneamente, colaborar com o progresso coletivo, com o progresso da nossa casa espírita, não remando na casa espírita, não remando contra na casa espírita. Se eu não aceito o projeto desenvolvido na casa espírita que eu frequento, por que eu estou ali? É uma pergunta. Eu não estaria numa casa espírita cujo projeto eu saí de duas casas espíritas justamente por não concordar com o projeto desenvolvido ali, porque eu estava prejudicando aquele grupo e estava me prejudicando também. Então, olha, vamos trabalhar para o progresso da nossa casa espírita. A nossa casa espírita é muito importante. Nessas épocas de isolamento social, que nós não estamos tendo aquelas reuniões presenciais com liberdade de conversar com os amigos, né? Olha que falta que a gente sente daquelas reuniões, né? Que falta que eu sinto do nosso querido Redenção, de estar lá até em momentos complicados que já vivenciamos, mas estar lá com companheiros que eu sei que estão lá porque estão trabalhando pelo progresso da casa, mesmo em momentos difíceis, porque toda casa espírita passa por momentos difíceis. A casa espírita é formada de seres humanos falíveis, graças a Deus, que é a possibilidade de falhar que nos credencia a crescer. O grupo perfeito seria o grupo de Jesus, mas nós não temos habilidade e competência para estarmos nesse grupo. Então, estamos num grupo humano com as suas fragilidades, mas tentando melhorar esse grupo, tentando nos melhorar e colaborar na melhoria dessa casa espírita. Vamos acabar com intolerância religiosa, né? Vamos compreender aqueles que pensam diferentemente de nós. Vamos trabalhar uma sociedade mais justa. Vamos trabalhar para uma sociedade em que o senso humano, porque na medida em que nós penetramos no conhecimento verdadeiro de quem foi Allan Kardec através do estudo da Revista Espírita,
Viagem Espírita, em 1862, nós conhecemos um Kardec humanista, e é isso que nós estamos necessitados, é de humanismo. Meus irmãos, agradeço a paciência de vocês e que nós possamos continuar trabalhando o nosso progresso e não querendo aumentar as nossas provas, que já não são tão fáceis, à guisa de crescimento espiritual. O crescimento espiritual leva em consideração as provas que enfrentamos como consequência da programação que vise ao nosso progresso. Não adianta nós queremos aumentar. Agora, é claro, como diz o espírito protetor, aliás, o anjo de guarda, da guarda, ele diz que quando nós nos privamos de uma coisa em benefício de alguém, é caridade, claro. Eu falei com vocês, na Raíssa, eu lembro novamente, de Niterói. Que projeto bonito, nos ajude a ajudar. Ela se priva de muita coisa que nós não nos privamos para levar consolo, conforto, alimentação, material de higiene, a população em situação de rua, as comunidades carentes. Meus amigos, um afetuoso abraço para todos vocês e que Jesus esteja conosco na medida, veja bem, que nós tenhamos esse projeto de estarmos com Ele. Ele estará conosco se nós estivermos com Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com Ele. Vamos deixar esse negócio de orgulho, de achar que a nossa ideia religiosa é a melhor do mundo e que todo mundo tem que ser espírito. Não tem, não. Vamos deixar esse negócio de achar que todo mundo deve seguir a nossa opinião política. Não tem, não. Essa diversidade humana é que está a riqueza da experiência aqui na Terra. É vivendo nessa diversidade, ou vivendo a diversidade humana, que nós vamos crescendo, deixando de ser intolerantes e que possamos continuar progredindo, crescendo, nos melhorando como seres humanos. Não adianta querermos ser anjos sem sermos seres humanos, fraternos, solidários. Que a paz seja em seus corações, meus amigos. Acreditem, é o meu desejo.